Pai do Senhor Jesus Cristo, para quem não sabe meu nome é Maria, né? Que a paz esteja conosco nesse dia em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma palavra para a nossa meditação em Mateus 13, 24, que fala a parábola do joio, né? É até mais fácil para alguns compreender melhor, né? Para nós compreender melhor o Novo Testamento, que já fala de Jesus e do Espírito Santo. E tem o Velho Testamento, que para alguns é mais difícil, né? Que fala de Deus, mas a palavra todinha, de Gênesis, Apocalipse, toda ela pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que está se cumprindo a cada dia que se passa. Se ela não estivesse cumprindo, eu poderia até não acreditar. Eu poderia até duvidar. Mas tudo que eu vejo aqui se cumpre. A cada dia vem se cumprindo. A cada dia vem se cumprindo, na minha vida e na sua vida, para que nós não duvidemos da palavra. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui está falando do fazendeiro, né? O fazendeiro, seus trabalhadores, trabalham na cultura, veio e semeou uma boa semente, que é o trigo. Mas enquanto o fazendeiro e todos aqueles homens, seus trabalhadores, seus empregados dormiam, vinha o inimigo. O inimigo vinha sempre à noite, madrugada, quando todo mundo está dormindo, para semear o joio, que é a semente má. É uma semente que ela até parece com trigo. O joio é parecido com o trigo. Porém, o joio, por sua vez, não produz frutos, bons frutos. O que são os frutos? Frutos do Espírito. Mas o trigo, por sua vez, ele produz. É uma semente frutífera. Ela produz o trigo. Como a gente sabe que o trigo, né, a gente usa para várias e várias coisas na receita. É comestível. É uma semente boa, produtiva e que dá muito rendimento para os fazendeiros. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo, retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A palavra do Senhor é semeada nos corações. E quando a gente dorme, quando a gente adormece ali por um momento, vem o inimigo, que é Satanás, e também semeia a sua semente. Os inimigos do fazendeiro semeou semente, joio, improdutiva, infértil, das trevas, no meio do trigo. É como uma pessoa que semeia uma boa palavra e vem alguém ali que ouviu, viu, não crê, é joio, e vem no ouvido daquela pessoa e fala tudo contra a doutrina, contra a palavra, contra os mandamentos, contra os estatutos e juízos de Deus. Mas ai dessa pessoa que acrescentar a palavra, diz o Senhor. O Senhor vai lhes acrescentar as pragas que estão escritas aqui na profecia deste livro. E aquele que retirar da palavra
também lhe será tirado o direito da árvore da vida. Ou seja, não terá salvação. E os servos, ao amanhecer, eles viram que havia uma semente estranha naquele lugar. Porque cresceu. Eles perceberam que havia ali o joio misturado no meio do trigo. Mas meu Senhor, nós não plantamos só boa semente, só trigo. O que ao produzir, ao crescer, a gente está percebendo que tem também uma semente maligna, o joio, só para atrapalhar o trigo. O Senhor quer que nós arranquemos para não atrapalhar mais o trigo? Aí o dono da fazenda falou, não, deixa crescer junto. Porque ao arrancar o joio, vai danificar o trigo. Porque as raízes estão ali próximas. As plantas estão crescendo ali bem próximas. Então elas ainda estão em fase de crescimento. Então se arrancar o joio, vai prejudicar o trigo. Então assim será na volta do Filho do Homem. O próprio Deus vai enviar o anjo para arrancar o joio do meio do trigo. E o joio vai ser amarrado, lançado no fogo eterno. E o trigo vai ser recolhido no bom celeiro, que é a salvação. Então não te preocupe se tem no meio de vós joio, porque às vezes a gente quer desesperar e quer arrancar o joio. Eu tenho que arrancar, eu tenho que fazer. A palavra diz que está errado, que é assim, que é assim. Mas nós não temos essa autoridade de arrancar joio. Só quem tem essa autoridade de arrancar o joio é Deus. Até porque o joio foi semeado, foi plantado, ele crescer no meio do trigo, porque Deus permitiu. É bom que haja heresias no meio de vós para saber quem são os verdadeiros. Então não se preocupe, no tempo certo Deus arranca. Deus arranca de sua casa, Deus arranca de sua igreja, do seu ministério, do seu trabalho, da sua vizinhança. No tempo certo Deus arranca o joio e arranca pela raiz. E não vai danificar a sua vida e não vai danificar a minha vida. Nós vamos continuar firmes na presença do Senhor. Às vezes a pessoa é tão joio, tão maligno, tem a semente improdutiva dentro do coração, tão maligna, mas nós somos carnes, somos perecíveis, somos emocionados. Talvez pode haver uma mãe que tem um filho joio, e ela é crente, ela serve o Senhor, ela fala, ela prega, mas o filho joio não quer saber de Deus, é só droga, prostituição, roubo, matança, criminalidade. E muitas vezes o próprio Deus não está permitindo ela expulsar o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa. Deus quer posição do trigo para que ele mesmo arranque o joio. E talvez, por sua vez, se o próprio Deus arrancar da terra, ou seja, matar, abrir sepultura, talvez essa mãe, essa esposa, esse esposo, esse pai, essa avó, esse tio, esse trigo, não esteja preparado para receber a notícia. E Deus quer fazer assim, quando ele quer arrancar o joio, ele quer arrancar o joio e quer que o trigo permaneça. Ele quer que o trigo tenha raízes. Ele quer que o trigo não murmura, não blasfema, não xingue contra o Espírito Santo de Deus. Deus quer trabalhar do jeito certo, na hora certa. Ele quer cumprir a promessa na minha vida e na sua vida, mas não será do meu jeito e do seu jeito, porque nós somos carnais e emocionados. Às vezes quando corta para o nosso lado nós queremos misericórdia, mas quando corta para o lado do vizinho nós queremos que mata. Quando é nosso filho está no presídio, a gente quer que Deus tire, faz campanha de oração, jejum. Mas quando é o filho da vizinha, é porque mereceu, é porque andou aprontando, é porque pecou, é porque é joio, é porque é rebelde. Então vamos deixar Jesus trabalhar, porque eu e você não compreendemos o dia da manhã, nós não compreendemos o agir de Deus.